Cheguei bem animado e pergunto já para vocês, estão preparados para mais uma aula de matemática? Continuação no cálculo algébrico, vamos lá então. Antes, como sempre, né? Editor, coloca aí pra gente um entretenimento aí, vamos lá. What it is, folks? Bom, muito bem. Falaremos então sobre o polinômio. O que é um polinômio? Não sei. Vocês acompanham lá no retângulo abaixo em amarelo, lá na página 109. Polinômio é uma expressão algébrica composta da adição ou subtração, que uma subtração nada mais é do que uma adição com um sinal negativo, né? É uma adição ou subtração algébrica de monômios. Cada um dos monômios que compõem o polinômio é chamado de termo. Tá, professor, não entendi nada. Calma, já vou explicar. O quê? Tá bom. Para saber essa definição de polinômio, então, nós devemos entender o que é um monômio. Bom, acompanha lá comigo também no retângulo em amarelo, lá na página 109. O monômio é uma expressão algébrica composta de um único termo. O monômio é formado pelo produto de um número chamado coeficiente e uma variável ou um produto de variáveis chamado parte literal. Tá, professor, ainda não entendi. Bom, vamos explicar aqui certinho para vocês. Expressão algébrica. Expressão algébrica não era composta por número e letra? Exatamente. Um monômio é uma expressão algébrica que é composto por número e por letra. Só que o que esses números e o que essas letras estão fazendo? Elas estão multiplicando entre si. Ou seja, que nem apareceu aqui pra gente, ó, é o produto de um número por uma variável ou produtos de variáveis, ou seja, é uma multiplicação de um número por letras. É isso. Essa definição se resume nisso. É uma multiplicação de números por letras, em que os números nós chamaremos de coeficiente e as letras nós chamaremos de parte literal. Coloque isso na sua cabeça e você não vai esquecer mais. Números são os coeficientes e letras são a parte literal do nosso monômio. Exemplos, vamos exemplificar aqui que fica mais fácil. 2x. O que é o 2x? É uma expressão algébrica? Sim, é uma expressão algébrica. Mas mais do que isso, o que ele é? Ele é um monômio. Ó. Por que ele é um monômio? Ele tem a parte do coeficiente, que é a parte numérica, então o 2 é o que nós chamamos de coeficiente, e o x ó, é a nossa parte literal, porque ele é composto por variável ou por variáveis. Então nós temos apenas uma variável. O que o 2 está fazendo com o x? Ele não está fazendo um produto, ou seja, uma multiplicação? Então isso aqui resume exatamente o que é um monômio. É composto de um número, de uma letra, e os dois estão multiplicando. É isso. O número é o coeficiente, a letra é a parte literal. Conseguiram entender? Tranquilo, né? Vamos dar outros exemplos aqui, ó. Por exemplo, o menos 5. O menos 5 é um valor numérico? Sim, ele é um número inteiro, só que é negativo, não tem problema. O menos 5, então, é o nosso coeficiente. Repare que agora eu não tenho apenas uma variável, eu tenho duas. Então ele é o produto de variáveis. Olha só, eu posso ter mais do que uma variável agora. Eu posso ter duas ao mesmo tempo. Então aqui, o que o menos 5, o x e o y estão fazendo? Eles não estão multiplicando um ao outro? Então é o produto de um número pelo produto de variáveis, olha só. E tudo isso compõe o nosso monômio. Isso aqui também é um exemplo de monômio, em que x e y é a nossa parte literal e menos 5 é o nosso coeficiente. Vamos a mais um exemplo. Posso ter agora um número decimal na minha parte do coeficiente. Ó. Então, o 0,25 é o meu coeficiente e o x ao quadrado e y ao cubo é a minha parte literal. Ah, professor, eu posso ter qualquer expoente aqui agora? Qualquer expoente natural, ou seja, de 0 até o infinito positivo. Valores negativos aqui a gente não vai ter agora quando a gente se trata de monômio e polinômio, tá? Que isso fique bem claro. Sempre expoentes naturais. Muito bem. Podemos ter aqui então também uma fração na nossa parte do coeficiente. Ó. Então o 2/3 é o nosso coeficiente. O a ao cubo, b à quinta, z é totalmente a nossa parte literal. Ó, porque é uma multiplicação entre a parte numérica e a parte literal.
parte numérica é o nosso coeficiente. Também podemos ter um número irracional, ó, porque esses aqui são números racionais. Esse aqui é um número irracional, ó, não tem raiz exata, né? Ó. Então, o nosso coeficiente é o raiz de 2 e a parte literal é o y. Repara que tudo isso é exemplo de monômios. Conseguiram entender agora o que é um monômio? Perfeito. Tá, agora a gente volta na definição de polinômio. Então, olha só. Polinômio é uma expressão algébrica composta de número e de letras, que é composta da adição ou subtração algébrica de monômios. Ou seja, se eu somar e subtrair monômios, então quer dizer que eu vou ter um polinômio. E cada um dos monômios que compõem o polinômio, ele é chamado de termo. Então aqui, ó, ou a gente pode chamar o 2x menos 5xy, 0,25x ao quadrado y ao cubo, 2/3 de a ao cubo b à quinta z, raiz de 2y. Eu posso chamar isso de monômios ou de termos. É a mesma coisa. E o que acontece quando a gente soma e subtrai esses termos aqui, ó? Olha só, estou somando e subtraindo todos eles. Repara, ó, estou pegando 2x, somando ou subtraindo, né, esse termo que é o menos 5xy, somando o 0,25x ao quadrado y ao cubo, somando o 2/3 de a ao cubo b à quinta z, subtraindo o raiz de 2y. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando e subtraindo. Isso tudo aqui para a gente é o que a gente chama na matemática de polinômio, que é uma soma ou subtração de termos, ou soma e subtração de monômios. Conseguiram entender o que é um polinômio e o que é um monômio? Beleza, ótimo, perfeito, vamos avançar.